Então Por vai lá. falar em Flamengo, Tite, queria que você... Eu vou fazer uma pergunta, porque eu não tenho essa informação. Desde que o Gerson pediu para não jogar, Gerson, atleta do Flamengo, um pré-olímpico, porque ele queria seguir na seleção brasileira, nunca houve. Eu vi a entrevista do Juninho à época, e na entrevista do Juninho não era claro que o Gerson seria punido, que ele não seria convocado. Mas desde então o Gerson nunca mais foi convocado para a Olímpica e também não apareceu na principal. Existiu algum tipo de punição ao Gerson desde que ele pediu para não disputar o pré-olímpico? Minha palavra, Rizek, que não. Tens a credibilidade, eu tenho que ter o discernimento. Sei que houve esse fato em relação à seleção de base, né? Não tem nenhuma interferência na convocação que tem, seria até muito fácil colocar para justificar, não tem. Tem a evolução de um atleta, tem o acompanhamento e a concorrência de um atleta, que está, assim, sempre, nós temos colocado dentro do nosso acompanhamento. Tem, assim, ele, Arthur, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Gerson, Everton, que pode jogar, Lucas Paquetá, Felipe Coutinho, Alain, Casemiro, Fabinho, e outros mais que vão surgindo. Tem essa competição dentro. Em algum momento, em alguma circunstância, vai ser escolhido um, preterido o outro, mas não tem esse detalhe de disciplinar, não tem. Obrigado, Tite. Kleber Machado, agora antes do Lédio, Kleber. Obrigado. Mas eu acho que o Tite entende que há uma expectativa grande por um dia o Gerson jogar na seleção brasileira, pelo que apresentou o ano passado no Flamengo, pelo que ele tem, até voltou a jogar bem, minimamente na seleção olímpica, por isso que fica essa impressão, uma pergunta pertinente do Rizek. Mas aproveitando esse embalo, né, você trabalhou no Palmeiras uma época, e eu não sei se na época ainda tinha o senhor Nicola Rattioppi como diretor do Palmeiras, que tem um sotaque italiano muito forte, e você perguntava alguma coisa para ele, ele dizia, futebol é momento. Ele não dava a resposta certa, ele só falava que futebol é momento. Como é que é o momento da seleção brasileira para convocar um jogador da seleção brasileira? O quanto entra história, o quanto entra serviços prestados, recuperação e o que o cara está jogando no momento. Porque você já deve ter, o ano passado, andado pela rua e alguém gritado para você, ô Tite, arruma um zagueiro para o lugar do Marinho, um atacante para o lugar do Arrascaeta e bota o time do Flamengo com a camisa da seleção, como a gente já teve em outros tempos. Então você ouve falar, cadê o Marinho? Cadê o Thiago Galhardo antigamente? Por que o Felipe Coutinho? Mas, por que não o Gerson? Qual é o momento e a história? O conjunto que faz um jogador ser convocado, você que gosta de falar e acha que está certo, que a seleção tem um radar que pega muita gente e tem concorrência e tem prioridades e preferências eventualmente. A posição, função que ele exerce no seu clube, que ela seja parecida com o modelo e com a ideia que eu entendo de futebol, com futebol equilibrado. O que é um futebol equilibrado? Um futebol, por exemplo, que tem 27 jogos oficiais, ele tem 54 gols de saldo. 27, 54, ele tem 2 gols de saldo por jogo. Ela é tu fazer gol e ela é tu não tomar gol. E tu tem um número considerável. Na posição, função onde ele possa exercer um dos aspectos importantes. Vou dar um exemplo. Quando veio, agora com o Rogério Ceni está recuperando, teoricamente, a memória tática do Flamengo do Jorge Jesus. Um primeiro meio-campista, um articulador na fase ofensiva na frente dele, no caso o Gerson, 2 externos que flutuam, que criam articuladores, Everton e Arrascaeta, para 2 atacantes centrais de movimentação, Gabigol e o Bruno Henrique. Então, ele está trazendo essa memória tática para que ela se desenvolva, porque foi o melhor momento em que o Flamengo ele trabalhou. Quando veio o técnico espanhol, ele começou a modificar um pouquinho e trazendo por vezes o Gerson como um homem mais avançado e com 2 meio-campistas posicionais, Arão e Thiago Maia.
quebrou-se a estrutura um pouquinho, ela demora um tempo para se reorganizar. Daqui a pouco ela trouxe, em algum momento, atacantes de velocidade do lado, como o próprio Rogério Ceni no início ele começou. Agora, tendo toda a equipe, ele retoma, ele refaz uma estrutura onde ela tem uma condição. Voltando a uma situação, então, posição, função, atleta que desenvolve uma carreira dele em alto nível durante um longo tempo. É importante essa consistência de um atleta, não uma situação eventual. Essa memória tática que eu me referi ao Flamengo, ela também é da seleção brasileira. Então, atletas que já jogaram e jogaram bem dentro da seleção, eles ficam mais facilmente nesses 10 jogos, nesses 10 dias, 2 jogos, eles ficam mais facilmente integrados dentro dessa situação toda. Acrescido ao momento técnico de cada um. Então, trabalha-se tentando equilibrar esses 3 fatores, porém respeitando que quando a gente convoca, quando se decide, é inevitável agradar alguns, desagradar outros, mas a premissa é de respeito, tanto de um lado quanto do outro, mas a respeito das ideias, e essa é a ideia da convocação.